Filipenses capítulo 4, versículo 4, a palavra do Senhor diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez diz, alegrai-vos. Outra vez digo, alegrai-vos. Irmãos, quem escreveu essas palavras foi um homem que sabia o que era a alegria. Amém, irmãos? Foi um homem que alcançou bênçãos que talvez nenhum de nós viemos alcançar. Porque a Bíblia diz em em 1 Coríntios capítulo 12, que ele foi até o terceiro céu, ao céu espiritual. E lá ele ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito referir. Qual dos homens, meu irmão, que conseguiu ir lá? Tem muita mentira por aí, né? Mas Paulo foi. Os irmãos estão entendendo, irmão? Irmãos, este homem aqui sabe o que é a alegria de ver pessoas miseráveis, desgraçadas, receberem o Evangelho. Amém, irmãos? Este homem que escreveu estas palavras sabe o que é, irmãos, orar por um jovem que estava sentado numa janela, chamado Eutico, enquanto ele pregava, né? Possivelmente a pregação dele era igual à minha pregação, né? Porque o jovem dormiu na janela, então a pregação dele devia ser bem parecida com a minha, e esse jovem caiu do segundo andar e morreu. E esse homem, meus queridos, viu a alegria de simplesmente colocar a mão sobre ele e dizer: Senhor, faça a alma desse jovem voltar, e o jovem ficar de pé, né? Com certeza ele não sentou mais na janela, mas o apóstolo Paulo veio de novo para o púlpito e pregou até meia-noite. Olha só, irmão. Aliás, minto, pegou até amanhecer, né? Eu acho que ninguém quis dormir para não morrer nesse dia, mas ele sabe, meus queridos, o que é ser feliz. Porém, meus amados, quando ele escreveu estas palavras, ele estava preso. Olha só, irmãos, e estava ameaçado de morte. Sua vida corria perigo, porque ele estava com medo de perder a sua cabeça, né, no sentido de ser decapitado. Mas ele escreveu para a igreja o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ou seja, ele disse: se alegrem. Digo de novo, se alegrem. E aí, meus queridos, eu pergunto, né, para os amados irmãos nessa noite, que motivos o apóstolo Paulo teria neste momento para ser feliz e para cobrar com que os outros também fossem felizes? Que motivos ele tinha, irmãos? Porque olha só, irmãos, uma coisa, né, muito difícil é você chegar para uma pessoa e dizer: ei, se alegra, né? A pessoa está triste, você chegar e dizer: se alegra. Irmãos, né, dependendo, se fosse meu pai, dizia: por quê? Você já viu aquelas pessoas que você dizia assim: bom dia, e ele dizia assim: por quê? Né? Pode ser para você, para mim não. Então, chegar para alguém e dizer assim: se alegre, não é? Às vezes não faz muita diferença, não é assim, irmãos? Porém, meus queridos, quando nós entendemos a raiz, os motivos porque nós devemos ser alegres, as coisas são diferentes. Os irmãos entendem? O apóstolo Paulo, quando ele escreveu essas palavras, como eu já disse, ele estava enfrentando grandes problemas, mas ele tinha motivos para ser feliz. E nessa noite, irmãos, talvez você que está aqui ou você que está em casa, está passando por grandes problemas, saiba de uma coisa: eu e você temos motivos para ser felizes. Mas olha só, irmãos, eu não estou chegando para você e simplesmente me contradizendo, dizendo exatamente o que eu falei agora, e dizendo apenas assim: seja feliz, porque isso não resolve o problema de ninguém. Você está entendendo, irmão? Você chegar para o outro e dizer: ei, rapaz, se alegra, né? É como se isso fosse uma chavinha que fosse virada e a pessoa: pronto, estou feliz. Ele falou, agora estou feliz. Não, meu irmão, é necessário ter os motivos, e nessa noite, meus queridos, eu quero falar a respeito disso. Amém, irmãos? Quais os motivos nós temos para ser feliz? Quais os motivos nós temos, irmãos, para enfrentar as dificuldades, mesmo diante de tantos problemas, de emoções contrárias que chegam a nós? Quais são os motivos para nós sermos felizes, irmãos? Irmãos, o primeiro motivo, e talvez o mais importante que eu vou abordar aqui nessa noite, é a alegria da salvação. Irmãos, no Salmo 51, o nosso irmão Davi, ele nos revela uma coisa muito importante. Salmo 51, versículo 12, ele diz assim: restitui-me a alegria da tua salvação,
sustém-me com espírito voluntário. Irmãos, nosso irmão Davi, ele fala de algo, irmãos, que muitos de nós esquecemos. Sabe o que é, irmãos? A alegria de ser salvo. Você já se alegrou por ser salvo, meu irmão? Você já se alegrou porque esta salvação não depende de você? Como eu disse no início do culto aqui nessa noite, irmãos, se a salvação dependesse de mim, eu estava no inferno, porque eu sou falho, pecador. Os irmãos entendem, irmãos? Sou um comedor de feijão, melhor dizendo, sou um comedor de macarrão, que eu gosto mais, não é? Pecador igual a você. Então se a salvação dependesse de mim, eu estava no inferno. Mas eu tenho que aprender a me alegrar na salvação, porque o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, e que fez um céu para aqueles que o amam, este olhou na eternidade para mim e para você e disse: esse é meu, e ninguém vai poder tomar das minhas mãos. Talvez tropece de um lado, tropece do outro, talvez esteja até cansado da caminhada, mas não vai parar, nada vai lhe impedir, porque eu o salvei. Sou eu que estou na história desta pessoa, deste ser amado. Isso foi, meus queridos, não quando você recebeu Jesus, isso foi não no começo do ano, nem foi, meus queridos, ontem, isso foi quando o Senhor ainda nem tinha feito céus e terra, Ele decidiu morrer por mim, por você. A salvação, meu irmão, a alegria da salvação é o ponto de partida da vida cristã. Eu e você temos que nos alegrar nisso, meu irmão. Nos alegrar porque somos salvos. Irmãos, quando nós nos reconciliamos com Deus, através de Jesus, nós temos que experimentar uma alegria terrível. Quando eu falo de terrível, não é terrível de ruim, mas terrível de bom, né? Nós temos que enfrentar, ou absorver, experimentar esta alegria indescritível. Ou seja, meus queridos, nós temos que nos alegrar, porque antes nós fugimos de Deus e hoje nós queremos Deus. E isso, como eu disse no começo do culto, nem é de nós, é dele. É ele que dá essa vontade de buscá-lo, não é? Porque ele mesmo diz, irmãos, que é ele que opera em nós tanto o querer como o realizar. Filipenses capítulo 2, versículo 11. Até a vontade de buscá-lo é ele que dá. Irmãos, nós temos que nos alegrar, porque Deus vem trabalhando na nossa vida, antes mesmo de você saber, antes mesmo de você querer, Deus já vinha te protegendo. Você pode olhar para o passado e observar e ver isto. Quantas vezes Deus te livrou, quantas pessoas Deus tirou da tua vida, quantas pessoas Deus trouxe para a tua vida, quantas vezes Ele fechou portas, quantas vezes Ele abriu portas, quantas vezes Ele fechou cova. Quantas vezes Ele abriu o mar vermelho para você passar. Quantos milagres Ele fez na sua vida. Isso não porque você mereça, mas porque Ele quis. Porque Ele te ama. Você pode olhar para o passado e ver essas grandes obras e dizer: louvado seja Deus, eu talvez não esteja na situação que eu queria, da forma que eu queria, ou na quantidade que eu queria, mas eu sou salvo, o Senhor me ama, esse trabalhar dele na minha vida prova que Ele me ama, eu tenho que me alegrar na salvação. Irmãos, isso é um divisor de águas, quando nós temos esse conhecimento de nos alegrar na salvação. Irmãos, a salvação ela traz consigo, olha só, irmãos, os motivos de nós nos alegrarmos. A salvação traz consigo o perdão dos nossos pecados. Aquilo que eu e você não conseguia se livrar, foram todos perdoados, e perdoados de vez. O Senhor não se lembra dos nossos pecados, como está lá no livro de Abacuque, de Obadias, irmãos. Deus lança no mar profundo o nosso pecado. Ele não quer saber o que você fez. Ele não quer saber de onde nós estivemos, porque Ele estava lá conosco. Os irmãos entendem, irmãos? Ele quer saber do que Ele está fazendo com você e vai fazer com você. Perdão dos pecados, o nosso reconciliamento com Deus. Porque você sabe que quando eu e você não éramos do mundo, nós queríamos correr de Deus. Não é assim, irmãos? A gente colocava
as mãos assim, ó, tapando os ouvidos e saía correndo. Até dizia, oh, Jesus é um cara legal, muito massa. Eu mesmo dizia quando eu estava naquela zoeira do heavy metal, eu dizia, um dia eu vou ser crente. Quando eu chegar assim aos 40, 45 anos, eu vou me casar. Aí aos 50 eu recebo Jesus, passo uns 10, 20 anos vivo, vou para o céu, pronto, tá bom demais, porque naquele momento eu não queria ouvir falar de Deus, mas Deus diz, oh meu amigo, não é como você quer, mas sim como eu quero. Aos 17 anos ele entrou na minha história. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Eu fui reconciliado com Deus através do sangue de Jesus, você foi reconciliado com Deus através do sangue de Jesus. Irmãos, o motivo da nossa alegria é também porque a salvação traz a garantia da vida eterna, irmãos. Pergunta aí no mundo, para onde você vai depois de morrer? Para onde você vai? Tem uns palhaços que vão dizer, rapaz, o inferno deve ser bom, né? Tem esse que sempre diz assim, não é não, meu irmão. Não é não, o inferno é terrível. Por isso tem a palavra, tem o nome de inferno. Pergunta aí, pergunta para as pessoas, para onde você vai? Não sei, quando chegar lá. Não, meu irmão, a salvação se decide no aqui e agora. E Jesus te salvou. Ele te deu a vida eterna. E a vida eterna não é quando nós morrermos, mas é no aqui e agora. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa palavra em abundância, algumas pessoas dizem por aí que é prosperidade, muito dinheiro. Não, meu irmão. A vida não consiste só nisso. Vida em abundância é vida eterna. E Ele concedeu a mim e a você. É uma garantia bíblica. Irmãos, nós temos que nos alegrar. Eu digo sempre, vou continuar dizendo, até Jesus voltar. Podemos não ter nada aqui, podemos não ser reconhecidos, podemos ser desprezados, mas o Senhor não nos despreza, porque Ele preparou para nós uma mansão, Ele preparou para nós uma vida eterna na presença dEle, desfrutando dEle mesmo. Você quer coisa melhor, meu irmão? Meus queridos, é por isso que nós temos que ser alegres. Não há como um cristão ter essa concepção, ter esse conceito, esse conhecimento e permanecer simplesmente achando-se um derrotado. Não, meu irmão, porque as vitórias que nós alcançamos aqui na terra não se comparam nem um pouco às vitórias que o Senhor nos deu no reino espiritual e nos dará na vida eterna. Irmãos, essa alegria do crente não depende das circunstâncias externas. Os irmãos sabem que por aí, né, as pessoas comuns, elas se alegram com circunstâncias. Quando o dinheiro está no bolso, quando o banco está tão abarrotado que não dá nem para fechar a porta do banco com o seu dinheiro lá, as pessoas ficam felizes demais. Um carro novo, casa nova, um bom relacionamento, um show que vai, uma festa que vai, são circunstâncias. Mas o crente não, meu irmão, ele está feliz e contente, porque nada pode o abalar, porque a sua alegria está em coisas intangíveis. A sua alegria não depende daquilo que ele tem ou deixa de ter, mas depende verdadeiramente do que Deus fez por nós. Diga glória a Deus, irmãos. E olha só, irmãos, certa feita, os discípulos, os 70, né, voltaram para Jesus, 70 missionários que Jesus mandou para pregar o evangelho. Quando eles voltaram, foram dar um relatório a Jesus. E eles estavam muito felizes, dizendo assim: Senhor, pela tua palavra os demônios se submetem, porque era uma experiência nova para eles. Eles diziam em nome de Jesus, alguém ser liberto. E olha só o que é que Jesus disse para eles, irmãos. Lucas capítulo 10, versículo 20, diz assim: não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Irmãos, nem as obras que se fazem aqui, as obras miraculosas que Deus faz por nosso intermédio, deve ser motivo de alegria, tanto quanto ter o nosso nome arrolado no céu. Você entende, irmãos? E eu vou dizer uma coisa aqui que talvez vá chocar muita gente. O nome que é escrito no livro da vida não é apagado não, meu irmão. Porque é escrito com sangue. O que está escrito lá não tem diabo do inferno que o apague. E ele, Jesus diz: se alegrem porque o vosso nome está arrolado nos céus. Irmãos, nós temos motivos de sobra para ser feliz. Irmãos, e o segundo motivo, ou segundo elemento que me faz ser feliz é justamente a alegria de servir. Salmo 100,
que é um salmo bastante conhecido, diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Irmãos, servir ao Senhor não pode ser uma coisa forçada, pesada, né? Um fardo, não, tem que ser motivo de grande alegria, porque afinal nós estamos servindo ao Rei dos Reis. Os irmãos entendem o que eu estou falando, irmãos? As pessoas têm a mania de se alegrar quando vão a uma festa, a mania não, o hábito, né? Quando vão a uma festa, né? Quando compra coisas para si. Irmãos, tem pessoas que acumulam tanto, né? Vai acumulando coisas para si e tal, né? Status e mais status, e nada para o próximo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Nada de servir a Deus é só para mim. Irmãos, fica abarrotado, fica mais obeso do que o pastor Ricardo. Os irmãos entendem, irmão, não consegue mais nem andar de tanta coisa sobre ele. Morre, e o que acontece, meus queridos? Tudo fica aqui. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Mas aí, meus queridos, o salmista diz: servi ao Senhor com alegria. Com alegria, irmãos. Quando nós amamos alguém, nós fazemos as coisas com alegria para essa pessoa. É ou não é, irmãos? Não é assim, meus queridos? Minha esposa é inscrita nos canais que mostram a vida no campo. Irmãos, o meu algoritmo, ela usa a minha conta do YouTube, o meu algoritmo está sujo, só com coisa de sítio e tal. E às vezes ela senta aqui, marido, vem assistir comigo. Ah, meu Deus, que bom. Mas eu fico ali porque eu a amo. Os irmãos estão entendendo, irmão? Isso é um exemplo esdrúxulo que eu estou dando, mas quando nós amamos, fazemos as coisas com alegria, até aquilo que a gente não gosta. Não é assim, meu irmão? A gente se abstém de algumas coisas porque amamos alguém. Nós fazemos alguma coisa porque amamos alguém. Irmãos, se nós amamos o Rei dos Reis, que nos amou primeiro, servir a Ele tem que ser com alegria. Ah, pastor, como é que eu sirvo a Ele? Existem diversas maneiras, mas talvez a mais importante é servindo ao teu próximo, estendendo a mão àquele que necessita, independente de quem seja. Amai o próximo como a ti mesmo. Esse é o grande mandamento. Irmãos, servir ao Senhor deve ser o meu relacionamento para com Ele. Entenda, irmãos, que não quer dizer que eu tenho que ser ativista na igreja, porque existem muitas pessoas que são ativistas, cheio de programações, cheio de coisas, mas não tem relacionamento com Deus. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Mas se eu tenho um relacionamento com Deus, isso se reverte em atividade, de servir a Ele. Servir a Ele tem que ser uma alegria. Irmão, você já teve o prazer de entregar uma literatura a alguém? Literatura, aqueles papelzinhos, né, que a gente usa de evangelismo, né? Entrega alguém lê aquilo ali, encheu os olhos de lágrimas. Irmão, já tive muita dessa experiência. Minha esposa também. Nós nos conhecemos assim, evangelizando por aí nas cidades, né, do interior da Paraíba, com o projeto Antioquia, o projeto missionário. Quantas vezes a gente entregava o folheto, não dizia nada, o cabo ali assim, os olhos enchiam de lágrimas. Irmão, tem coisa mais emocionante do que isso. Não existe felicidade igual, irmãos, de você pregar o evangelho para alguém e essa pessoa entregar-se para Jesus, de você poder pegar uma cesta básica e entregar a alguém e aquela pessoa dizer: era isso que eu necessitava. Não tem alegria melhor neste mundo não, meu irmão, de você poder chegar para um irmão que está triste e dizer: meu irmão, levante a cabeça, porque Deus é contigo. Aquela palavra restaurar aquela vida. Os irmãos entendem, meus queridos? Deixa eu contar um testemunho aqui. Para você pode ser pequeno, mas para mim é muito forte. Irmãos, havia um jornal aqui no SBT, né? Jornal nacional, chamado Aqui e Agora. Era um jornal bem sensacionalista. A irmã Rô se lembra, eu tenho certeza. Sulamita também, os outros aqui não sabem nem o que é. Era um jornal sensacionalista da moléstia, né? E um dia, irmãos, eu estava numa prova espiritual, uma coisa aqui dentro, e eu dizendo: Senhor, misericórdia, será que tu não me ama? Olha só, irmãos, aí assistindo aquele jornal trash. Aí passou alguém que queria se suicidar e a TV chegou junto com os bombeiros, pegaram o camarada, o cara já estava se jogando, os bombeiros pegaram, irmãos, o bombeiro pegou o cara aqui pela garganta, deu um mata-leão nele mesmo e veio puxando assim. Aí disse assim, bem alto no ouvido dele: ei, Jesus te ama. Quando ele disse isso, meu irmão, aquela palavra veio da televisão a mim, parece que foi para mim, e eu digo: meu Deus, Jesus me ama. Irmãos, não sei quem é aquele bombeiro, não sei se ele já está na glória, não sei, mas eu sei de uma coisa: ele tem a alegria de servir ao Senhor. Que nós possamos servir ao Senhor, meu irmão, com gratidão. Irmãos, nós temos que ter realmente
a alegria de servir ao Senhor. Porque servir ao Senhor, meu irmão, não quer dizer que nós não tenhamos dificuldades, nem momentos tristes, mas pelo contrário, haverão momentos de muito sacrifício. Entretanto, meus queridos, serão momentos muito felizes, porque esse sacrifício e as dificuldades, a gente sabe que nos aproxima mais de Deus. E nós temos, de fato, essa alegria de servir ao Senhor. Irmãos, isso me leva a terceiro e último elemento, a última coisa que me faz ser feliz, que são as vestes de alegria. O que, irmãos? Vestes de alegria. Isaías capítulo 61, versículo 3 diz assim: E por sobre os que Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória. Irmãos, a minha versão está assim, vestes de louvor, mas em outras versões está vestes de alegria. Isso me faz lembrar, irmãos, de um cantor tradicional, um pouco antigo, chamado Josué Rodrigues, que ele pegou essa música, esse texto e musicou, né? O Espírito do Senhor está sobre mim. E eu me lembro, irmãos, que eu acabei um namoro com o Sulamita, estava em casa, né? Como dizem por aqui, de bode amarrado. Eu me lembro que eu peguei a fitinha cassete, coloquei lá, botei essa música, isso ficou marcado na minha mente. Estou dizendo, ai, Sulamita, acabei com ele cantando o Espírito do Senhor, né? Foi uma força gospel, né? Mas graças a Deus a gente está aí, estamos casados já faz quanto tempo mesmo? 27 anos, 26 anos, né? Para a glória e honra do Senhor. Mas foi uma força gospel. Mas veja só, irmãos, aqui o texto nos fala de vestes de alegria. Irmãos, vestes, as roupas, é algo que nos cobre, é ou não é, meu irmão? Se você tem o seu juízo perfeito, você não sai de casa sem roupas. Não é, meu irmão? Se você tem o juízo perfeito, se não tem, fica à vontade. Mas, irmão, se você tem o juízo perfeito, você só sai de casa vestido. Não é assim, irmãos? E quando a palavra de Deus fala de vestes de alegria, vestes de louvor, é porque essa alegria tem que ser perpétua na minha vida. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Essa alegria tem que me acompanhar. Pastor, o senhor está sendo irreal, porque ninguém consegue ser alegre todo o tempo. Eu concordo com você, meu irmão. Ninguém tem que ser, ou consegue ser alegre todo o tempo, e a Bíblia, ela registra isso, porque no Salmo 30, versículo 5 diz: o choro pode durar uma noite, reconhecendo que há momentos de dificuldade, de tristeza, porém diz assim, mas a alegria vem ao amanhecer. Isso quer dizer, meu irmão, que em algum momento a alegria vai chegar, ela tem que permear a minha vida, me cobrir, ela tem que me vestir, ela tem que me seguir aonde eu for. E nós temos que buscar essa alegria, irmãos. Olha só uma coisa: amar e se alegrar, dentre outras coisas, né? Mas principalmente isso, amar e alegrar, é uma escolha. Você sabe disso? Desculpa. Amar e se alegrar são escolhas. Sabe por quê, irmão? Porque se não fosse, a Bíblia não daria uma ordem: ame. Os irmãos entendem? E se não fosse, irmãos, o apóstolo Paulo não teria chegado nesse texto e ter dito assim: alegrai-vos. É uma escolha. Então nós escolhemos ser felizes. Ah, pastor, mas é uma escolha muito difícil. Eu sei, meu irmão, é muito difícil, porque às vezes os problemas se acumulam tanto que é tão difícil. Mas, meu irmão, se a gente vai tentando, eu vou sair dessa, sai, meu irmão, é uma escolha. Os irmãos entendem? A mesma coisa que amar. Amar é uma escolha, como odiar é uma escolha. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Então, meus queridos, as vestes de louvor, as vestes de alegria têm que permear a minha vida e tem que seguir adiante. Olhe sempre o copo cheio, né? Os irmãos sabem daquela metáfora, né? Do copo meio cheio ou meio vazio. Meu irmão, olhe sempre o copo meio cheio. Amém? Eu tenho aprendido, hoje eu tenho certeza que terminar o culto ela vai me dar um lanche terrível, porque eu estou tocando muito o nome dela, mas eu aprendi muito com minha esposa a olhar o copo cheio, porque eu tenho a tendência de olhar o copo vazio. Os irmãos estão entendendo? A metade do copo vazio, mas a minha esposa em muitos momentos tem visto o copo cheio, e eu digo: eu não estou vendo não, mas eu acredito porque você está falando. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Isso é uma lição para mim, sempre foi, e é uma lição para você. Olhe o copo cheio, ou a metade do copo cheio. Olhe sempre as coisas boas da vida. E é algo bíblico, irmãos, porque
Jeremias, ele disse assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, ou seja, olhe para as coisas boas da vida, porque há coisas boas, irmãos, entendem? Até aquela viúva, né, de Serepta, quando Eliseu chegou para ela, Elias, né? Elias chegou para ela, o profeta chegou para ela, disse assim: o que é que tu tem? Eu não tenho nada. Foi assim que ela disse. Aí ele disse: vai lá, faz. Aí descobriu, ela tinha uma botija de azeite, não é assim, irmãos? Um pouquinho de farinha, tinha amigos para pedir, não é? Quem não tem nada já tem um bocado de coisa, não é assim, irmãos? Se ela tivesse olhado o lado bom da coisa, teria dito: eu tenho uma botija de azeite, um pouquinho de farinha, tenho amigos que podem me emprestar mais alguma coisa que eu quiser. Irmãos, que olhemos, aquela mulher foi abençoada pela misericórdia de Deus, mas se nós queremos ser abençoados mais prontamente, olhemos a metade cheia do copo. Se alegrar é uma escolha. Diga glória a Deus, irmãos. Irmãos, olha só o que o apóstolo Paulo também fala em Colossenses, capítulo 3, nos versículos 23 e 24. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, ciente que recebereis do Senhor a recompensa da sua herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Irmãos, a minha versão diz assim: fazei de todo o coração. Em outras versões está assim: fazei com alegria. Tudo que for fazer, faça com alegria. Irmãos, sabe aquela música do nosso irmão Lázaro, que já está lá com o Senhor, né? Eu vou passando pela prova dando glória a Deus. É assim que tem que ser, irmão. Não é nada irreal, não é uma utopia. Não, eu vou forçar a ser alegre, não, meu irmão. É passando pela prova dando glória a Deus. Sabe por quê? Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Creia nisso. Tudo que nós formos fazer, meu irmão, a situação que nós tivermos, olhe o lado do copo cheio. Os irmãos estão entendendo? A parte do copo cheio. E eu garanto, meus queridos, que nós vamos chegar realmente na alegria plena na presença de Deus. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Para concluir, irmãos, a alegria é de importância vital na vida do crente. É de importância vital, meu irmão. Tudo que você for fazer, triste, acabrunhado, de cara fechada, amarrado, dá tudo errado. Não é assim, irmãos? Olha, é pior. O trabalho é dobrado. Mas tudo que você fizer, meu irmão, com alegria, as coisas são diferentes. Até as coisas que você não gosta, até as coisas que você não quer, fazendo com alegria, a coisa é diferente. Olhando a parte boa da situação, a coisa é sempre melhor. Então, irmãos, que nós possamos desfrutar a alegria que o Senhor reservou para nós. Amém? Porque lá no Salmo 16, no versículo 11, está escrito lá: na presença do Senhor, a fartura de alegria. Que nós desfrutemos, irmãos, ansiemos por essa alegria na presença de Deus, que possamos descansar nele, porque quando nós estamos alegres com alguém, nós descansamos. Não é assim, meu irmão? Se nós temos a certeza que receberemos aquilo que queremos, nós descansamos. Então, meu irmão, descansa e desfruta dessa alegria. Eu quero terminar essa ministração nessa noite